Por que que o Homem Laranja tá invadindo a Venezuela agora? Eu vou dar meus 2 segundos de contribuição aqui. Sou mais é ninguém, mas como eu gosto de me informar de várias fontes diferentes, tem algumas coisas aqui que eu juntei de informação e vou compartilhar com vocês. Primeira coisa é, qualquer conflito armado que seja na história da humanidade vai ter um discurso para explicar, né, que como que um país vai chegar invadindo o outro e a galera vai achar legal. Então tem que ter um discurso, um assunto aí para justificar esse movimento e tem um interesse por trás, tá? Todo conflito armado vai ter essa estrutura. No caso, a gente está falando de um discurso de uma suposta liberdade, né, de um regime opressor, até um protecionismo em relação aos Estados Unidos, depois do discurso do Trump isso ficou claro. Mas a verdade é que a gente está falando de interesse em petróleo mesmo, galera. Bom, tem uma parte prática, né, que é por causa de recurso, porque realmente o padrão de consumo do americano ainda é altíssimo e óbvio que o Trump não quer reduzir o padrão de consumo, senão isso, inclusive, politicamente seria um indicativo de que a população está diminuindo a qualidade de vida e etc. E tem todo o lance da pegada de carbono também, que os Estados Unidos ainda gasta muito recurso de combustível fóssil para funcionar. Mas a verdade é que, além dos recursos, a questão tá aqui, ó, nos bilionários dos Estados Unidos. Boa parte dos bilionários dos Estados Unidos trabalham com petróleo, tá? Ah, e sabe com o que mais que eles ganham dinheiro? Ah, com a indústria armamentista, olha só. Então, ter conflito armado é ganhar o lucro duplamente, de duas formas diferentes. E é por isso que os Estados Unidos sempre vai ter como conduta invadir o país a partir de guerra, tá? Porque a galera lucra com isso, tá? Não se enganem. Tem dinheiro envolvido. Tudo nos Estados Unidos tem dinheiro envolvido. Aliás, os bilionários, eles controlam os Estados Unidos, porque é um país em que o mercado é soberano ao Estado. Ou seja, os grandes bilionários, eles acabam influenciando as decisões de quem está no comando do Estado, que vira só um fantoche, né? Então o Trump, ele se faz de poderoso, mas na verdade ele é um fantoche desses caras aqui. Isso tem até nome, lobby, tá? Essa treta, essa invasão da Venezuela não é por causa de Estado, não é político necessariamente, pelo menos não prioritariamente. É uma proteção do mercado. Por quê? Porque a bolsa de valores dos Estados Unidos está uma bosta, eles estão perdendo dinheiro e uma coisa que bilionário não tolera, porque eles têm pouco dinheiro, né? É perder dinheiro, né, gente? Aliás, por que isso está acontecendo agora? Vamos falar um pouquinho do dólar? O dólar, ele tem o seu valor, ele é uma moeda de muita potência, especialmente depois do lastro do ouro ser retirado. Esse é um ponto que eu não vou saber explicar direito, mas é uma informação de conhecimento básico. Todo mundo deveria aprender sobre o que isso gerou na economia mundial, tá? Então, leiam sobre, só por curiosidade. Mas, enfim, desde esse momento, a valorização do dólar depende de dois aspectos. Primeiro é a confiança na moeda em si, né? O quanto que, você vai comprar dólar e não vai ter medo de perder dinheiro, né? Com a inflação e com desvalorização. Isso vem do mercado de ações, basicamente, que vive de especulação, tá? Então, pra mim, a galera que é cética e fala, não acredito em tarô, não acredito em oráculo e acredito no mercado de ações, tá na mesma, tá? Porque a galera vive de especulação, é claro que não é totalmente aleatório, tem seus interesses, até porque tem as baleias, né, que são os grandes investidores que movimentam um grande volume de dinheiro entre as ações, basicamente para gerar efeito manada e eles lucrarem com as vendas, tá? Mas de uma maneira geral são especulações que uma parte tem a ver com como o governo, como os países estão se desenvolvendo, como as empresas estão se desenvolvendo, e outra parte é mero jogo entre peixe grande. E das transações, vou dar um exemplo. Vamos supor que um produtor de laranja daqui do Brasil quer vender laranja lá para a África do Sul. Ele não vai vender na moeda da África do Sul, ele vai vender em dólar, tá? E isso é obrigatório, foi uma coisa imposta pelos Estados Unidos por causa do imperialismo mesmo. Eles foram dominando
território, tem toda a questão do valor da moeda ser maior que as moedas locais, e isso é basicamente para ter controle econômico dos territórios, tá? Isso também condiciona o crescimento dos países que estão em desenvolvimento, porque eles dependem de comprar dólar dos Estados Unidos. Só que aí começa a treta com a China. Porque a China conseguiu desbancar os Estados Unidos nas duas partes da valorização da moeda. Por isso que o Trump tá tão desesperado assim. Primeiro, pelo mercado de ações. Comercialmente falando, a China está derrubando grandes empresas americanas. Eu coloquei aqui só 3 exemplos, mas o TikTok, o DeepSeek, que é a inteligência artificial, o BYD, que é mais recente, né, que desbancou o Tesla. Assim, as ações do mercado da China estão muito mais valorizadas do que o mercado americano, tá? Só sendo melhor mesmo. Agora, essa parte, de fato, é um rompimento político, porque a China agora tá, e já anunciou, né, que tá com interesse em romper com essa história de depender do dólar para fazer transação internacional. Pelo menos no BRICS, por exemplo, já é algo que está sendo discutido, a retirada do dólar para transações entre esses países. Então, os Estados Unidos estão com o cabelo em pé, morrendo de medo, porque o dólar vai desvalorizar, tá? Não é se, é quando. Bom, vamos aos fatos aqui, tá? Isso acontece porque na China o Estado é soberano ao mercado. Inclusive, o Estado regulamenta o mercado. Então, por mais que o mercado da China esteja bombando, o projeto de Estado ainda vai ser superior. Então, por exemplo, dificilmente a China vai entrar numa guerra desnecessária em termos políticos para proteger o mercado dela. Até porque não precisa, tá? Por que não precisa? Porque o mercado interno da China já é forte o bastante. A gente tá falando de país que tem 1 bilhão de pessoas, né, gente? Então, um cara consegue ser milionário vendendo só dentro da China. Então, o mercado interno já é forte o suficiente. Além disso, a China tá desbancando, assim, muito em termos de tecnologia. E não dá pra falar, né? Outra coisa diferente. A China detém os meios de produção, cara. É a história do Made in China. Tudo é feito na China. Antigamente, tinha até uma visão meio depreciativa de, sei lá, o jogo de copo da Shopee, do AliExpress é feito na China. Mas não é assim não, tá? Até a bolsa cara de grife da Chanel, a roupinha da Zara que você compra, gata, é feito na China, tá? E o maior exemplo disso é Taiwan. Taiwan é um distrito dentro da China, não sei como que explica, mas que faz praticamente todos os microchips e microprocessadores que o mundo precisa para fazer qualquer tecnologia funcionar. Então, assim, eles detêm os meios de produção. Eles que decidem para quem que eles vão vender e qual é a vantagem econômica em cada transação financeira. A China tá poderosa, cara. Ela tem um poder de exportação muito alto. Além disso, por ter tido por muito tempo a exploração da mão de obra barata, querendo ou não, ela começou a ter acesso ao conhecimento de produzir vários produtos diferentes, de várias formas diferentes, e não só acessar esse conhecimento, como aprimorar esse conhecimento. E em termos de próximos passos, o que está muito perto de acontecer é da mão de obra barata ser substituída por automação. Então, isso vai deixar de ser um problema e vai sair mais barato ainda. E a China, de fato, está investindo em recursos sustentáveis, olha só, diferente dos Estados Unidos. Até porque ela também tem uma pegada alta de carbono, mas eles estão tentando mudar isso. Então, a hegemonia, ela é inevitável. Essa hegemonia, em termos de mercado, eu diria que já é global, porque a gente depende muito da China. E em termos de política, é regional. A China está bem restrita à Ásia, né? E não pretende mudar isso, pelo menos a princípio. Mas os Estados Unidos está lutando contra essa nova hegemonia, porque significaria perder também, né? Como? Ele quer manter a hegemonia regional na América e quer intimidar a China. Como? Restringindo o poder da China na América do Sul. Só que isso não rolou muito, tá? Porque hoje em dia as parcerias econômicas e diplomáticas são mais valorizadas do que a tirania dos Estados Unidos. E os Estados Unidos só pode usar a Venezuela por enquanto. Porque em termos políticos, em termos do discurso, né, que eu comentei, para os Estados Unidos não ficarem mal com os aspectos que são internacionais, por exemplo, a ONU, tem que ter uma justificativa mínima ali para invadir um país. Então, por exemplo, se quiser invadir o Chile do nada, Brasil do nada, isso geraria uma crise diplomática feia, difícil dos Estados Unidos explicarem hoje em dia.
Diferente da época da ditadura, né? Era mais fácil. Então, não vai ser tão simples assim, por isso que eu acredito que o conflito vai ficar localizado mesmo na Venezuela. Porque a Venezuela, em termos políticos, é o elo mais fraco da América do Sul. Agora, o que mais que vai acontecer? Sim, os Estados Unidos vai queimar mais petróleo e vai fazer a gente morrer de aquecimento global, indo contra os acordos internacionais, tá? A COP30 acabou de acontecer e eles estão nem aí. Até o momento, China e Rússia só fizeram um pronunciamento tipo, não concordamos, mas seguem plenos e não quiseram engajar nessa provocação, intimidação em relação aos Estados Unidos, tá? E imagino que isso vai continuar, porque, como eu disse, por uma questão de mercado, a China, como Estado, não vai engajar em conflito armado, ainda mais por toda a questão da indústria armamentista e etc. que eu falei. Tipo, isso só facilitaria para os Estados Unidos. E tem aquela história, né? Nunca tenha medo do seu inimigo quando não é você que começa a atacar. Então a China tá ligada disso, tá? Agora, a grande questão, e fica aí a questão, eu quero que vocês me digam quem ficou até o final, né? Vocês acham que os bilionários vão acabar saindo dos Estados Unidos? Porque se em algum momento chegar num ponto de não retorno, eles saem, hein? E se eles saírem, os Estados Unidos quebra na hora. Essa é a minha opinião. Se você quiser saber como eu detenho tanto conhecimento... Brincadeiras à parte, aqui estão os meus 12 minutos de contribuição. Eu, como eu disse, não entendo muita coisa, então se tiver erros, considerações, correções, vocês deixem aí nos comentários, porque eu não só quero discutir o assunto, como quero aprender com vocês também, tá? E como vocês perceberam, a ideia é olhar para os fatos. Nem falei de questão de esquerda ou direita, porque, pelo amor de Deus, né? Estamos cansados disso. Então, me digam o que vocês acharam, o que vocês têm para contribuir aí nesse grande esquema político e de interesses que a gente está comentando, e de mercado e afins. E não se esqueçam de responder para mim, o que vocês acham? Os bilionários vão sair dos Estados Unidos? Vão abandonar o barco que eles mesmos queimaram ou não?